Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Leles, sou professor na UFVJM e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com ajuste de regressão linear simples por meio do Excel usando a função o suplemento análise de dados que foi mostrado como que habilita ele num vídeo anterior. Bom, mais uma vez peço a todos aí quem puder se inscreva no canal. Se gostar desse vídeo no final, dá um like para ele, para o nosso canal ir crescendo. Eu vou mudar minha tela aqui para a tela do Excel. Bom, a gente vai começar seguindo esse roteiro aqui. A gente vai ajustar um modelo linear simples. Depois a gente vai obter os valores estimados de y de forma passo a passo aqui. A gente vai calcular o resíduo, né, o erro em porcentagem, que nada mais é que a diferença do valor estimado menos observado sobre o observado V100. Aqui só um detalhe, a gente coloca o estimado menos observado, porque aí o que for superestimado vai aparecer acima do gráfico e o que for subestimado vai aparecer abaixo, caso você faça um gráfico. Normalmente, gente, esse resíduo ele é apresentado como observado menos estimado. Aí a gente só faz essa inversão para questões de gráfico. E por final a gente vai ajustar esse modelo também linear simples, mais para como um teste aí. Então aqui a gente tem aqui sete observações, onde a gente tem o x e o y. É um dado pequeno para servir para ser um exemplo didático aí para aplicação. Então, como que a gente vai ajustar o nosso modelo? A gente vai vir aqui em dados, análise de dados. Então, a gente vai usar o nosso suplemento análise de dados e a gente vai vir na opção de regressão. Então, eu vou marcar a opção de regressão aqui e vou dar um OK. Ele vai abrir para mim uma caixinha aqui agora, onde ele vai me perguntar certas coisas. A primeira coisa que ele me pergunta é o intervalo de y. Então vamos marcar o intervalo de y aqui. E agora ele me pergunta o intervalo de x. Também vamos marcar o intervalo de x. E aqui eu tenho que preencher ou não algumas opções. A primeira opção que ele me pergunta é a opção de rótulo. O que seria o rótulo? O rótulo é se a gente marcou algum cabeçalho. No nosso caso, a gente marcou desde a primeira linha. Então a gente tem tanto x como y aqui. Então, portanto, a nossa primeira linha é de rótulo. Se a gente tivesse marcado daqui para baixo, não teria necessidade dessa opção de rótulo. Uma sugestão que eu dou para vocês: sempre trabalhe com rótulo para identificar mais fácil as variáveis depois. Aqui ele me pergunta se a minha constante é zero. A minha constante no modelo, no caso, é o beta zero. Nesse caso, a gente quer obter o beta zero, então eu vou deixar isso aqui desmarcado. A gente vai trabalhar com o nível de probabilidade 95, já é o default. E aqui ele me pergunta se eu quero o resultado dessa regressão nessa própria planilha, né, marcando um intervalo de saída, se eu quero numa nova planilha ou se eu quero num novo arquivo. A gente vai deixar numa nova planilha, mas depois vocês podem tomar a decisão de onde vocês acham mais interessante. Eu normalmente prefiro que vá para uma nova planilha para não poluir muito essa planilha aqui. E aqui tem as opções de resíduo. A gente não vai detalhar essas opções, mas eu vou marcar só essa opção de resíduo já para ele gerar já o valor estimado de forma automática, mas a gente também vai calcular passo a passo. Eu não gosto muito dos gráficos de resíduo gerado aqui, eu prefiro fazer os meus gráficos de resíduo quando eu tenho a necessidade, então eu não vou marcar nenhuma dessas opções. E eu vou dar um OK aqui agora então. Pronto, ele ajustou aqui a equação. Só para facilitar, gente, eu vou mudar para uma outra tela, uma outra planilha que foi feito o mesmo ajuste, mas eu já configurei para ficar visualmente mais interessante. Então tá aqui, é a mesma planilha, eu só configurei casas decimais. E o que ele mostra aqui para gente? A primeira coisa que ele mostra são as estatísticas de regressão.
Esse valor aqui de 0,9371 é o valor da correlação entre o y observado e o y estimado. Então, é esse valor aqui que representa esse R múltiplo. Esse R quadrado aqui é o coeficiente de determinação, que é calculado pela soma de quadrado da regressão sobre a soma de quadrado total. Esse daqui é o R quadrado ajustado, ou seja, é o coeficiente de determinação ajustado. Ele é sempre menor do que o R, que é o coeficiente de determinação, né, o R2. Aqui é o erro padrão, né, que nada mais é do que a raiz do quadrado médio do resíduo. Ele mostra o quanto você está errando em média em termos da unidade do y. Aqui indica o número de observações. Aqui embaixo apresenta a ANOVA para a gente. Só lembrando, né, nesse caso, como se trata de um modelo linear simples, a hipótese H0 da ANOVA é que o beta1 é igual a zero, ou seja, se o beta1 for igual a zero, indica que não existe regressão, ou seja, não existe relação de explicação entre o x e o y. Então, nesse caso, na maioria das vezes, o nosso interesse é rejeitar essa hipótese. HA não H0, e a gente está trabalhando com um nível de significância de 5%, ou seja, 0,05. Aqui então tem o nosso quadro da análise de variância, onde mostra aqui os graus de liberdade. Como é um modelo linear simples, o grau de liberdade da regressão é 1, ou seja, eu tenho uma variável independente, ou seja, uma variável x associado com um parâmetro, já que eu só tenho beta1x. O grau de liberdade total é o número de observações menos 1. A gente tinha 7 observações menos 1, 6. E o resíduo é a diferença de regressão pela total, ou seja, 6 menos 1, 5. Aqui a gente tem a soma de quadrado da regressão, soma de quadrado de resíduo e soma de quadrado total, ou seja, dessa soma de quadrado total aqui, de 45,42, 39,89 é devido à regressão e 5,53 é devido a outras causas que não o x. Então, a gente quer sempre que a maior parte da soma de quadrado vá para a regressão. Aqui a gente tem o quadrado médio, lembrando, quadrado médio é sinônimo de variância, né? Ou seja, é uma soma de quadrado dividido por um grau de liberdade. Como o grau de liberdade da regressão é 1, o valor do quadrado médio da soma de quadrado é o mesmo. Aqui a gente tem o quadrado médio do erro. Então, esse valor aqui nada mais é do que raiz desse valor. E esse valor de 0,87 é 39,89 dividido por 45. O f é a razão entre o quadrado médio daquilo que eu controlo, que foi o modelo que eu escolhi, ou seja, a regressão, sobre o quadrado médio daquilo que eu não controlo, que é o erro. Então, esse valor de 36 nada mais é do que esse dividido por esse. E lembrando, pessoal, hoje em dia normalmente não se solta o valor de f tabelado. Ele já calcula o que a gente chama de p-valor, que aqui no caso da ANOVA ele chama de f de significação. E aí lembrando, se esse f de significação aqui ele for menor do que o nível de significância que a gente definiu, que é de 0,05, indica que a gente rejeita a hipótese. Nesse caso, 0,0018 é menor do que esse valor, então a gente rejeita essa hipótese, ou seja, se a gente rejeita essa hipótese, beta1 é diferente de zero, então quer dizer que existe a regressão, ou seja, x está explicando y. E aqui embaixo ele solta para a gente o valor do beta0 e beta1, então aqui a gente tem a nossa equação, e aqui a gente tem erro padrão, t calculado e valor de p. Nós não vamos detalhar essa parte aqui agora, porque a gente vai trabalhar isso no modelo linear múltiplo. Por que não há necessidade de eu olhar isso aqui agora? Porque, na verdade,
Como eu só tenho um parâmetro associado com x, a minha ANOVA já é conclusiva, ou seja, se ela já rejeitou isso aqui, é porque existe a regressão. Então, essa parte aqui a gente vai olhar ela melhor no modelo múltiplo. Então, aqui eu já tenho o meu valor de beta 0 e beta 1, e aqui embaixo soltou o valor de y estimado com base em cada x e o resíduo. Nesse caso, esse resíduo aqui, que é o erro, é a diferença entre observado e estimado. Então, a primeira parte, que era ajustar o modelo, a gente fez. Para facilitar, eu vou pegar esses valores de beta 0 e beta 1 e vou copiar aqui na nossa planilha de exemplo para a gente continuar. Então, agora o próximo passo nosso é obter o valor de y estimado. Então, eu vou colocar aqui do lado então o nosso y estimado para a gente verificar aqui como que a gente estima o y. Nós vamos usar a nossa equação para estimar o valor de y com base nesse x. Então, eu vou vir aqui, vou dar um igual o beta 0, vou apertar F4 para fixar esse valor, né? Colocar um cifrão antes e depois da letra, mais o beta 1, que é esse valor, também vou colocar o cifrão antes e depois da letra, vezes o valor de x. Então, calculei para o primeiro, vou dar um Enter. Para facilitar, vou diminuir aqui essas casas decimais, vou deixar só uma. Pronto, calculamos o nosso y estimado para o primeiro. É só agora que apareceu a cruzinha preta, dois cliques, calculamos o valor de y estimado para cada observação. Aqui, como eu fixei o valor de beta 0 e beta 1 usando o cifrão, ele não foi para baixo aqui. Então, eu vou colocar isso aqui um pouquinho de lado e vamos calcular, seguindo aquele roteiro, o erro em porcentagem. Então, eu vou colocar aqui que é o resíduo, né? Ou seja, o erro em porcentagem. Como é que a gente vai calcular então? A gente vai colocar, usando essa fórmula, estimado menos observado, para aquilo que for superestimado ficar positivo e o que for subestimado ficar negativo. Então, vamos calcular aqui igual valor estimado menos o valor observado. Só um cuidado aqui para os parênteses, eu vou adicionar, vou abrir 2 aqui, vou fechar um aqui, esse valor dividido pelo valor observado, vou fechar outro parênteses, isso aqui vezes 100. Pronto. Então, aqui está o nosso resíduo. Dando Enter, vou diminuir aqui o número de casas decimais para ficar visualmente melhor. Ou seja, significa que para essa primeira observação, a nossa equação ela está errando 14,6% para mais, ou seja, ela está superestimando 14,6%. Pronto, vou calcular para os demais e aqui ele vai mostrando, por exemplo, para esse ponto aqui, eu estou errando 0,5%. Apesar de 7 ser igual a 7, aqui a gente só colocou uma casa decimal, mas esse valor tem mais casas decimais. Lembrando aqui que a gente erra tanto para mais como para menos, e está aí o nosso erro em porcentagem calculado. E aí, gente, com esse erro aqui, agora eu posso fazer um gráfico de resíduo para avaliar essa equação, o que não é o objetivo aqui nesse vídeo. Então, veja que o Excel já fornece uma série de resultados para a gente quando se trata de regressão linear e, nesse caso, regressão linear simples. Vamos fazer esse item 4 aqui agora para a gente ver como que funciona. Eu vou apagar essas duas colunas para fazer aqui do lado e vou apagar aqui o nosso beta 0 e beta 1, já que vai mudar. No caso do Excel, gente, a minha variável dependente agora é o logaritmo neperiano de y, ou seja, o ln de y. E minha variável independente é 1 sobre x. Então, aqui no Excel eu vou ter que calcular essas variáveis. Então, a gente vai calcular seguindo a sequência ali. Eu vou colocar
inv x. Eu não gosto de colocar símbolos como título, então eu não vou colocar 1/x e vou calcular o meu ln de y. Então eu vou vir aqui, esse valor aqui vai ser igual a 1 dividido por x, né? Calculamos para o primeiro, pronto, já está calculado para todos. Só colocando mais casas aí para a gente ver. E também vou calcular o ln de y. No Excel a função ln é a ln, vou abrir parênteses, ln de y. Também vou colocar aqui 4 casas para a gente visualizar melhor. Pronto, calculamos aqui a nossa variável dependente e a nossa variável independente. E vamos pedir de novo a nossa análise de dados. Então vamos lá em dados, análise de dados, regressão. Só um cuidado que ele está fixando o que tinha feito anteriormente. Então vamos marcar aqui o nosso y, que é esse daqui. O nosso x é agora o 1 dividido por x. E nós marcamos a opção de rótulo, vamos fazer isso numa nova planilha e vamos deixar o resíduo também. Vou dar um OK. Pronto, ajustou a nossa equação aí. Veja aí que a gente tem aqui um r quadrado até maior do que a gente tinha antes. Seguindo aquela lógica, o nosso p valor aqui ele foi menor do que 0,05, ou seja, 1 sobre x está explicando o ln de y, e aqui a gente tem o valor dos beta 0 e do beta 1, dos parâmetros. Então, nesse caso, a gente não vai calcular o resíduo novamente, porque é igual a outra, só tomando cuidado aí, que nesse caso seria interessante calcular o erro na variável y e não em ln de y, ou seja, o interessante era eu transformar para ter uma ideia do erro em cima da minha variável original. Mas isso é mais teórico e não cabe aqui nesse vídeo. Então, gente, aqui é como a gente cumpriu aqui os nossos itens 1, 2, 3 e 4. Então, voltando aqui, então é dessa forma que a gente trabalha com regressão linear simples no Excel. Veja que é bem simples, né? Tendo o suplemento ali para nos auxiliar. A gente vai gravar um próximo vídeo trabalhando agora a regressão linear múltipla, né? Quando eu tenho mais de uma variável independente, e aí vocês vão ver algumas coisas a mais que a gente vai avaliar aqui. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Mais uma vez peço que se inscrevam no canal. Se gostou desse vídeo, dá um like, dá uma força aí. E é isso. Qualquer coisa, eu estou à disposição. E boa sorte aí para vocês nos ajustes de vocês. Ok?